tive que cortar o vídeo porque acabou tocando o interfone aqui em casa, pessoal. Tá. Dada essa breve introdução à aula, tá? Não é uma explicação muito detalhada, mas sim uma breve introdução. Vamos dar uma olhadinha na lista de exercícios. Tá. Uhum. Eu lembro que eu disse que eu ia colocar um exemplo de como fazer os exercícios, tá? Aqui, qual é a questão aqui? A maioria desses exercícios é a aplicação pura de fórmula. E cada um deles é bem diferente um do outro. Então, eu teria que colocar um exemplo para cada exercício. E aí acaba se perdendo, digamos assim, o intuito da lista. Tá? Mas eu vou poder fazer esses exercícios com vocês na live que a gente vai ter ainda essa semana. Vou dar uma explicada breve. Ok? Por exemplo, aqui nesse primeiro exercício aqui, temos um resistor de 200 ohms, um indutor de 150 mA e um capacitor de 2 micro. Pessoal, sempre tomem cuidado com a unidade que está aqui do lado. Tá? Por exemplo, aqui no caso, nós temos um indutor de 150 mA. Então, isso, na verdade, é 0,150 Henry. Tá? Aqui nós temos um capacitor de 2 microfarads, ou seja, 2 vezes 10 a menos 6. Tá? Tomem cuidado com a unidade, tomem cuidado com o multiplicador ao lado da unidade. Eu quero que vocês encontrem a impedância total na forma polar. Vejam, a gente tem 3 impedâncias em série. Um resistor, um indutor e um capacitor. Como é que nós juntamos 3 impedâncias em série? Nós somamos. Aqui na minha resistência, ela já está dada, 200 ohms. Mas aqui no meu indutor eu tenho a indutância dele. Vocês viram, ou vocês vão ver no material da aula, que a indutância não é impedância. A indutância ela faz parte da impedância, mas a indutância por si só não vai dizer muita coisa para vocês. Vocês precisam de duas coisas. Vocês precisam juntar a frequência com que esse indutor trabalha com a indutância dele. Então, aqui, nesse caso, para vocês poderem calcular a indutância, para vocês poderem calcular a impedância desse indutor, vocês vão fazer o quê? A impedância do indutor é igual J, porque o indutor faz parte ele é da parte imaginária da impedância, J vezes ômega é 2πf, vezes a indutância. Tá? E o capacitor? A impedância do capacitor é igual menos J vezes 1 sobre ômega vezes C. Tá bom? Já nesse exercício 2 aqui, a gente tem uma tensão e a gente tem uma corrente. E é dito qual é a frequência de operação. Também é dito que existem 2 elementos nesse circuito. Os elementos são esses. E eu também quero saber qual é o valor desses elementos. Tá? Um outro tipo de exercício que também tem nessa lista é esse aqui. Ó. Determinar a impedância desse circuito. Veja, quando eu peço para vocês determinarem uma impedância, eu peço sempre para vocês determinarem a partir dos terminais que estão em aberto. Tá? Vocês não podem pegar aqui ou pegar aqui. Imagine que vocês estão conectando um multímetro nesse ponto. Ou seja, quando você tem que começar a fazer a associação das impedâncias, vocês começam lá do fim e vão fazendo a associação. Faz o paralelo desses, depois soma esse aqui com o paralelo desse aqui e depois faz o resultante com essa resistência. Tá? Lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado com as unidades? Temos aqui o resistor de 10 ohms. E aqui a gente tem um capacitor de menos J10 ohms. Opa! Não foi dado na forma de farads, ou seja, eu não forneci a capacitância desse capacitor. Eu forneci direto para vocês o quê? Eu forneci diretamente para vocês a impedância dele. Ou seja, já foi calculado com base na frequência de operação do circuito. Apesar de eu não estar dizendo para vocês qual é a frequência de operação desse circuito, já foi calculado
o valor da impedância desse capacitor. Então, basta vocês fazerem o que agora? Basta vocês fazerem a associação de impedância, assim como vocês faziam antes a associação de resistência. Mas já nesse exercício 7 aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho meu resistor aqui e eu tenho minha capacitância, mas a capacitância está dada em farad. Opa, isso aí não é impedância. Isso faz parte da impedância, mas eu ainda preciso calcular ela. Qual que é o objetivo desse exercício? Eu quero que vocês entendam não só como associar essas impedâncias, mas eu quero que vocês entendam que a frequência aqui em circuitos 2 desempenha um papel muito importante na impedância. Por isso que eu estou pedindo para que vocês calculem a impedância para uma frequência de 1 Hz, para uma frequência de 10 Hz e para uma frequência de 100 Hz. Tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar ali no WhatsApp, prende o grito, e caso não tenham dúvidas até lá, nos vemos na live de quinta. Beleza? Até mais, então.